Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 4, promessas e obediência. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são obediência no Antigo Testamento, a obediência no Novo Testamento. Terceiro, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Nosso texto áureo se encontra em João capítulo 14, versículo 15, que diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Já começa com uma condicional aqui, ó. Se, então é uma promessa condicional. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Como que nós sabemos que amamos ao Senhor? Através da guarda dos seus mandamentos. Se nós guardamos os mandamentos dele, é porque nós o amamos. A verdade prática diz que a obediência a Cristo, ela demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. A palavra-chave é obediência. Primeiro tópico, Primeiro tópico, a obediência no Antigo Testamento. Primeiro subtópico, o concerto em Horebe. A palavra concerto, ela tem alguns significados. É concerto com C. Concerto, esse certo aqui é com C, tá? Concerto com C. Então essa palavra ela tem alguns significados diferentes do concerto que é com S, que significa reparo, manutenção. Esse concerto com C aqui, ele pode se tratar de uma peça musical, mas aqui no contexto que nós iremos utilizar ele, seria pacto, acordo e aliança. Isso significa concerto. Então, Êxodo capítulo 19, versículo 3 diz assim: e Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Então agora, na sequência, os versículos que vêm, os versículos subsequentes, os próximos versículos, tratam completamente do pacto. Então, se você ler Êxodo capítulo 19, vai falar de todo o pacto realizado por Deus com Israel. Então, era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. Então, Deus ele fez uma promessa a Abraão e toda a sua descendência. Agora ele estava reafirmando a sua promessa aqui em Êxodo 17, e também lá em Deuteronômio ele vai estar repetindo o que foi falado em Êxodo. E Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, vai falar sobre exatamente essa promessa que nós falamos que ele havia feito a Abraão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Não acabou por aí não, ó. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Tem mais uma para concluir. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, através da vida de Abraão, através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas ou benditas, como diz aqui na palavra. E também lá em Gênesis capítulo 22, versículo 8, diz assim: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então aqui, quando Deus pediu que sacrificasse o único filho de Abraão, no caso Isaac, Deus pediu que sacrificasse o seu único filho, e ele estava respondendo para seu filho, porque seu filho conhecia sobre oferta, conhecia sobre sacrifício. Então eles estavam subindo ao monte para poder sacrificar o Senhor, e Isaac faz uma pergunta para o seu pai: pai, a gente tem lenha, a gente tem fogo, mas cadê o holocausto? Aí Abraão responde para ele aqui: Deus proverá para si o holocausto, meu filho. E assim eles continuaram caminhando juntos. E lógico que quando chegou até lá, Abraão disse para ele que o holocausto, não está escrito isso, eu estou dizendo para você, mas não está escrito, tá? Abraão disse para ele que ele seria o holocausto, que ele seria o sacrifício, mas ele acabou não sendo, porque quando ele foi imolar o menino, quando ele levantou o cutelo, quando ele levantou a faca para poder imolar, para poder matar o menino, Deus bradou lá do alto: Abraão, Abraão, não faças tal. Por quê? Porque Deus já havia preparado, e ele encontrou, ele olhou e viu um carneiro preso pelos chifres nos galhos ali. Então esse animal foi sacrificado. Da mesma forma, nós não temos que sacrificar mais nada hoje em dia, porque o cordeiro já foi sacrificado. Quem é o cordeiro? O cordeiro é o Senhor Jesus. Ele já foi sacrificado, então nós não precisamos sacrificar mais nada. Então, no deserto do Horebe, também conhecido como Sinai, ficou claro que o concerto divino exigia o quê? Obediência do povo para que fosse bem sucedido. Então, eram bênçãos
condicionais, as promessas eram condicionais, para que se cumprissem haveria a necessidade de o povo cumprir, ou seja, de o povo obedecer a parte deles. Êxodo capítulo 19, versículo 5 diz: se, olha só, condicional de novo, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas é necessário que nós ouçamos diligentemente a voz do Senhor e guardemos o concerto, o pacto, a aliança com o Senhor. Aí sim ele diz que nós seremos propriedade peculiar dele entre todos os povos, já que todos pertencem a Deus. Então, pela santa obediência, Êxodo capítulo 19, versículo 6, pela santa obediência o povo seria um reino sacerdotal e um povo santo. Então, um reino de sacerdotes e um povo santo. Então, Israel seria uma nação sacerdotal e através de Israel todas as pessoas do mundo seriam abençoadas. Então esse é o propósito inicial, que Israel fosse uma nação sacerdotal. O que aconteceu? O propósito diminuiu, Israel pecou, Israel errou, o propósito diminuiu, virou uma tribo sacerdotal e essa tribo ela foi bênção para todas as demais tribos de Israel. Foi necessário que o Filho de Deus, que o próprio Senhor Jesus descesse aqui na terra para poder cumprir esse propósito, porque Israel não conseguiu cumprir. Então Israel ele deveria obedecer os mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto, conforme você vai ver em Êxodo capítulo 20, versículos do 1 ao 17. O segundo subtópico fala sobre o concerto nas campinas de Moabe. Em Êxodo capítulo 19, no capítulo todo, fala do concerto que Deus fez lá em Horebe com o povo de Israel. Então muitos anos se passaram e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto, ou seja, mais de 40 anos havia passado e aquelas aquelas pessoas com as quais foram feitas o concerto já haviam morrido no deserto, porque isso foi o que Deus falou quando eles não obedeceram ao Senhor. Então Moisés ele reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe. Lembra, foi lá em Horebe, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Eles chegaram lá na terra prometida, chegaram na terra prometida, não entraram porque não obedeceram ao Senhor, porque os espias que adentraram a terra fizeram com que o coração do povo se derretesse, com que eles ficassem com medo de adentrar a terra. Somente Josué e Caleb deram um bom relatório. De 12 espias, somente Josué e Caleb deram um bom relatório. Os demais assustaram todo o povo ficou com medo, não queria mais, queria voltar para o Egito. Então, a partir dali, Deus falou para eles, toda essa geração, ninguém vai entrar na terra prometida, salvo Josué e Caleb, porque eles mantiveram a fé no Senhor. Então agora, uma nova geração, todas andaram 40 anos peregrinando no deserto e todos foram morrendo, toda essa geração foi morrendo. Os filhos deles que eram crianças, não eram capazes de guerrear nesse período, 40 anos atrás não eram capazes de guerrear, foram reunidos por Moisés agora, neste momento aqui nas campinas de Moabe. Então essa geração estava prestes a entrar na terra prometida. Aí Deuteronômio 29, versículo 1 diz assim, estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Então, lá em Horebe o Senhor fez o concerto com os pais deles. Agora, nas campinas de Moabe, Deus faz concerto com os filhos daqueles que já morreram, daqueles que peregrinaram no deserto e acabaram morrendo. Então, este concerto ele pode ser visto em Deuteronômio do capítulo 4 ao capítulo 26, versículo 19. Também com ele tem sua ênfase nas bênçãos e nas maldições que estão nos capítulos 27 até 30 do livro de Deuteronômio também. Então tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel. Tudo, não tem uma vírgula, não tem nada diferente disso aí. Tudo dependia da obediência, da fidelidade do povo. Terceiro subtópico fala sobre as promessas provenientes da obediência. Então o concerto de Moabe ele mostra uma lista de promessas, uma relação de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Então no Monte Gerizim seriam proferidas bênçãos e no Monte Ebal seriam proferidas maldições. Está lá em Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 a 14, vai falar sobre as bênçãos. Alguns versículos aqui, do 3 ao 6 de Deuteronômio 28, nós vamos fazer a leitura, tá? Então é uma leitura parcial, mas as bênçãos por completo está do 1 até o 14. Então, versículo 3 até o 6. Versículo 3 diz assim, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre,
e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Então, esses aqui são alguns versículos das bênçãos que Deus daria ao seu povo se eles obedecessem. Então, em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas elas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos. Obedecer aos mandamentos era abençoado. Não obedecer aos mandamentos recebia as maldições também de Deus. Também as maldições, que é o que nós vamos falar agora, né, seriam proferidas do Monte Ebal. Lembra? Monte Gerizim, bênçãos, Monte Ebal, maldições. Como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Desobedecer os mandamentos do Senhor, receberia também as maldições. Então, Deuteronômio capítulo 27, versículos 11 ao 26. Eu fiz aqui um apanhado, fiz aqui um resumão de todas as maldições. Tá? Então, maldito aquele que fizer imagem. Que imagem? Imagem de escultura, imagem de fundição ou qualquer tipo de imagem. Maldito aquele que desrespeitar o seu pai e a sua mãe. Maldito aquele que remover os limites do seu próximo. Maldito aquele que fizer que o cego erre de caminho. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai, com a mulher com a sua irmã, com a sua sogra. Maldito aquele que se deitar com um animal. Maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto. Maldito aquele que aceitar suborno, seja qual for a razão. Maldito aquele que não cumprir as palavras dessa lei. Sabe o que é interessante nessa parte de maldição aqui? Conforme as maldições iam sendo proferidas, o povo ia respondendo amém. Maldito aquele que feriu o seu próximo em oculto. O povo respondia amém. Então cada maldição proferida, o povo respondia amém. Ou seja, assim seja. Ou seja, seja conforme as palavras que estão ditas. Se fizer isso, vai ser amaldiçoado. O povo amém. Ou seja, o povo concordava com o que estava sendo proferido. Então, portanto, no Antigo Testamento nós vemos que a obediência ela tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. E o resumo desse tópico diz que no concerto de Deus com Israel, nós observamos que o cumprimento das promessas observamos o cumprimento das promessas a partir da obediência do povo. Entra o segundo tópico que diz a obediência no Novo Testamento. Primeiro subtópico, um novo concerto. Hebreus 8 ele apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Então o Antigo Testamento eram sombras, no Novo Testamento é o cumprimento. Era o tipo no Antigo Testamento, o antitipo no Novo Testamento, ou antítipo. Jeremias ele profetizou que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, dentro do coração da pessoa. Olha só, Jeremias 31, 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aí, conferindo com Hebreus capítulo 8, versículos de 8 a 12. Isso aqui nós vamos ler todo, tá? Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá, olha só, ele usa dois nomes aqui, a casa de Israel e a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Não sei se você se lembra, mas já falamos aqui no canal que Israel ele vai ser unificado novamente. Por que ele vai ser unificado? Porque ele se dividiu. Israel no período de Roboão. Roboão era o filho de Salomão. Até Salomão o reino era unido, era conhecido somente como Israel. Depois o filho de Salomão, que se chama Roboão, quando ele começou a reinar, houve uma divisão do reino. Então o reino dividiu: o reino do norte, chamado de Israel, e o reino do sul, chamado de Judá. Aqui a promessa é para ambos os reinos, ou seja, para Israel e para Judá. Ambos vão ser unidos novamente e Deus vai estabelecer com eles uma nova aliança, um novo pacto. Versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Não é igual àquela aliança antigamente, não. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Não vai ser a mesma aliança, não vai ser como aquela aliança. Já que vocês descumpriram, eu também não prestei atenção em vocês. Versículo 10. Porque esta é a aliança que
depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Casa de Israel, presta atenção, não é para a igreja. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. 11. E não ensinará cada um a seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. O que ele está dizendo aqui? Hoje nós temos que pregar o evangelho e falar nesse tempo aqui que ele está dizendo desse pacto com Israel. Prestou atenção, pacto com Israel. Nesse pacto com Israel, nenhum israelita vai precisar falar para o outro: eu quero te apresentar o Senhor, eu quero te apresentar. Não vai precisar, porque todos eles vão ter conhecimento do Senhor. Segundo subtópico, Jesus Cristo, o mediador. Mediador é aquele que fica no meio. Então o Senhor Jesus, ele é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto que foi profetizado por Jeremias, capítulo 31, versículo 33, que nós já lemos esse versículo. Então agora Atos capítulo 4, versículo 12 vai dizer assim: e em nenhum outro há salvação. Não existe salvação em nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, ou pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus tem esse poder. Também Lucas capítulo 22, versículo 20 diz: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Palavras de Jesus aqui, tá? Que é derramado por vós. Então aqui ele dá início ao Novo Testamento, após após a sua morte e ressurreição, dá-se início ao Novo Testamento. Mas aqui ele faz a ceia, e na ceia ele diz assim, que esse sangue é o Novo Testamento, este cálice, este sangue derramado. Na verdade não é o sangue dele que estava sendo tomado, era um vinho comum que estava sendo tomado, mas é simbolizando o sangue dele. Esse é o Novo Testamento no sangue de Jesus. Então o novo pacto é uma promessa de graça, uma promessa de amor de Deus a todos aqueles que respondem à oferta de salvação, que aceitam, que recebem a oferta de salvação. Salvação de quê, Valdecir? Salvação da condenação eterna, salvação do fogo do inferno, salvação da perdição eterna. Então o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus, ele se dá nos termos do novo pacto, em que o Senhor Jesus é o único mediador. Não existe outro. Não tem Moisés, não tem lei, não tem profetas, não tem nenhum tipo de santo. Não. É somente Jesus. Entre Deus e os homens só tem Jesus Cristo no meio. Somente Ele pode fazer essa ligação. 1 Timóteo 2,5 diz que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então o próprio Senhor Jesus, Deus está aqui, o homem está aqui, Jesus está no meio fazendo esse link, trazendo Deus de volta para o homem, levando o homem de volta para Deus. Somente Ele, ninguém mais. Terceiro subtópico fala sobre a obediência do novo concerto. Então os ensinos do Novo Testamento mostram que a fé e a obediência elas andam lado a lado. Então o que diz João 14,15? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Estamos repetindo, esse versículo já foi lido, né? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É uma condicional. Amamos o Senhor Jesus? Como que eu sei que a pessoa ama o Senhor Jesus? Porque guarda os seus mandamentos. Se não guarda, é porque não ama. Então guardar é sinônimo de quê? De obedecer. Então isso significa que o nosso amor pelo Salvador, ele não pode ser apenas de palavras, não é apenas de falado, mas ele tem que ser em atos, em ações, em gestos. Filipenses 2,8. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Se Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, imagine nós. Então se ele foi, nós também precisamos ser obedientes até a morte, se necessário for. E Atos 26,19. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Quem está falando aqui? Esse que está falando aqui é Paulo. Paulo está falando para o rei Agripa. Ele está dizendo que ele não foi desobediente à visão celestial. Ele tinha cartas para prender cristão, para matar cristão, para arrastar cristão, para condenar cristão, mas ele teve uma visão celestial. E ele está dizendo aqui: eu não fui desobediente a ela, eu obedeci ao Senhor Jesus. E também isso custou também a vida do apóstolo Paulo. Então assim nós podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes, oriundas de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Resumo desse tópico diz que o Novo Testamento mostra Jesus como a nova aliança, cumprindo a promessa de salvação a todos que respondem com arrependimento e com fé.
Terceiro tópico fala sobre bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Primeiro, bênçãos espirituais. Então, no Novo Testamento é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, através da fé. Segundo aos Coríntios 3,6 diz assim, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Jesus nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então nós vamos abandonar a lei, nós vamos abandonar o Antigo Testamento? Não, negativo. A lei ela não é de todo ruim. Na verdade, a lei nem ruim ela é. A lei é muito boa. Romanos 3,20 diz assim, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Então, pelas obras da lei, nós jamais seremos justificados diante de Deus. Porque, o que diz aqui? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, a lei ela serve para nos condenar. A lei ela serve para nos mostrar onde nós estamos errados. Então, sem a lei, como é que nós vamos saber que está errado? Se não tiver lei, a gente não sabe. Então a lei é muito boa para mostrar isso daí. Mas obedecer ou tentar fazer tudo corretamente para ser salvo, não adianta. Salvação somente pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Então uma vida de obediência a Cristo, ela gera bênçãos espirituais em todas as áreas da nossa vida. Segundo o subtópico, fala sobre justiça e paz. Então quem obedece a Cristo vive piedosamente na presença dele. Mateus 5,6. Bem-aventurados, mais do que felizes, os que têm fome e sede de quê? De justiça, porque eles serão fartos, ou seja, eles terão a justiça que almejam. Eles desejam a justiça, eles vão ter a justiça, ou essa justiça. Então dessa forma nós temos uma vida de retidão proveniente da fé, pois nós fomos justificados, nós fomos santificados por Cristo, 1 Coríntios 6,11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Nós somos lavados, nós somos santificados e nós somos justificados pelo nome do Senhor Jesus e também pelo Espírito de Deus. Então a paz, a partir daí a paz ela se torna realidade para nós, conforme diz Filipenses 4,7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí entra o terceiro subtópico que diz a alegria no Espírito Santo. Então a alegria que vem de uma relação com Cristo, de um relacionamento com Cristo, é a marca de quem anda na justiça de Cristo. E a alegria é um fruto do Espírito Santo também, Gálatas 5,22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, no caso o gozo aqui é a alegria, dependendo da sua tradução, tá? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então essa alegria ela não está condicionada, não é uma condicional aos ambientes externos da nossa vida, não. Ela é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Presença essa que nos enche de alegria. É a presença dele, a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida que nos enche de alegria. O resumo desse tópico diz que os que obedecem a Cristo vivem em santidade e justiça, regidos pelo Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo. Então, na conclusão da lição, diz que nessa lição nós estudamos a respeito da obediência, lógico, das promessas e também sobre obediência. Nós vimos que, apesar do novo pacto ele ser maior, ele ter superado o antigo pacto, o princípio da obediência a Deus e a palavra de Deus, ele permanece o mesmo. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o princípio da obediência é o mesmo, ou seja, temos que obedecer. Então, existem promessas na Bíblia de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo, para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. Ou seja, são promessas condicionais. Quer ter justiça, quer ter paz, quer ter alegria no Espírito Santo de Deus? Obedeça aos mandamentos do Senhor Jesus. Obedeça à palavra de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças. E até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.